Na semana passada nós vimos um pouco com o reverendo Mauro sobre este grande ídolo dos nossos dias, que é a fé na fé. Homens têm colocado fé em tudo, mas em nada ao mesmo tempo. E ela acaba virando-se algo retroalimentador, né? Então a fé alimenta a fé e se perde neste processo. E nós podemos ver na semana passada que falar de fé é extremamente fundamental para a nossa vida cristã. E aqui o autor aos Hebreus, ele está escrevendo para judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, mas que estavam recebendo algumas informações, recebendo algumas abordagens que estavam fazendo com que eles chegassem a duvidar da fé, duvidar do Senhor Jesus Cristo. E alguns estavam então retrocedendo, voltando às velhas práticas e estavam se esquecendo de viver o Evangelho como ele deve ser vivido. E nós vimos que a fé ela é composta pela obediência, pela certeza, pela confiança, pela convicção, e ela faz parte da nossa caminhada. E nós vimos semana passada que o objeto da nossa fé é o próprio Senhor Jesus Cristo. Reverendo Mauro terminou o seu sermão domingo passado falando um pouco sobre Abel e Enoque, como estes homens foram exemplos desta fé. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais do capítulo 11. Nós vamos ver as características destes homens. E nós vamos então sondar quais são as características dessa caminhada da fé. E nós vamos olhar basicamente para a história de Abraão. E para muitos aqui vai ficar claro, vai fazer sentido, pois estudaram Abraão do início ao fim nas exposições de Gênesis. E se você perder alguma coisa nesse detalhe, volte para o YouTube, que é o jeito mais fácil de ouvir novamente as exposições, e acompanhe essa caminhada de fé de Abraão. Este andar, este caminhar sabendo do que Cristo fez por ele. Nós vamos dar de maneira bem ampla, três características desta caminhada de Abraão e da caminhada da fé. Nós vamos ver a obediência, nós vamos ver o reconhecimento da fidelidade de Deus e nós vamos ver o reconhecimento de que somos forasteiros aqui, que não pertencemos a esta terra. E no próximo domingo nós vamos continuar estudando a Hebreus 11 e nós veremos mais três características destes homens que são listados aqui como homens que foram exemplos nessa caminhada de fé. Vamos ler então o texto de Hebreus, capítulo de número 11, do verso 8 até o verso de número 19. O texto nos diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e disse, e esse já amortecido,
descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito àquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por podermos lê-la, por podermos aprender com os exemplos que o Senhor nos deixou aqui registrado. Nós podemos olhar para esses personagens bíblicos e contemplarmos a tua graça, contemplarmos a tua misericórdia. E nós queremos louvar ao Senhor e clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que a tua palavra encontre guarida em nossos corações e que nos dê motivação para vivermos de acordo com a sua soberana vontade. Esta é a oração que nós fazemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Hebreus capítulo de número 11 registra a história de alguns homens, e de vários deles, na verdade, e esta lista foi chamada como a galeria dos heróis da fé. Mas é interessante que muitas vezes, ao olharmos para essa galeria, olharmos para a vida destes homens, muitas vezes nós paramos e temos uma leve tendência a glorificarmos estes homens, a colocarmos estes homens em um pedestal e falarmos: uau! Era basicamente isso que os judeus estavam fazendo. Eles tinham um orgulho muito grande de serem parte da descendência de Abraão. Para eles era algo importante, para eles era algo fundamental saberem que eram filhos de Abraão. Talvez para nós se perdeu um pouquinho essa ideia de que somos filhos de Abraão. Mas a tendência do nosso coração de exaltar homens não se perdeu com o tempo. E nós continuamos com a mesma disposição de colocarmos homens em pedestais. Colocarmos homens no lugar onde apenas Deus deveria estar. E aqui é um fato muito importante. Este texto, que cita o nome de tantos homens, faz referência a apenas um. E deve nos levar a glorificar apenas um, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o herói da nossa fé. Ele se encarnou, Ele consumou o sacrifício exigido por Deus pelos nossos pecados, de maneira eficaz, de maneira soberana e eterna. E é isso que o autor de Hebreus faz. Ele gasta aqui 10 capítulos para mostrar a superioridade de Cristo acima de todos estes homens. E ele chega então no capítulo 11 e ele reafirma essa superioridade. Ele diz que o foco da vida destes homens era Cristo e não eles mesmos. Porque se fosse
cada um deles o foco de si mesmo. Ai deles. Ai deles. Mas o que caracteriza então esta caminhada de fé? Quais são os sinais que nós podemos observar dentre muitos que nós estamos trilhando uma vida de fé, dependência, confiança, convicção? Como nós podemos fazer um raio-x e vermos se está tudo ok com o viver pela fé? Esse texto então nos mostra, a princípio, 3 características desse viver pela fé. E a primeira dessas características é a obediência. Olha que interessante, o verso de número 8. Ele diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O texto começa mostrando e falando sobre a fé que Abraão teve. E ele diz assim, se você ler Gênesis, você vai ver que Deus não dá nenhuma informação. Deus chega e fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele não fala para Abraão: olha, Abraão lá, né? Olha, essa terra é muito boa. Essa terra vai dar tudo que você plantar. Você tem aqui, o que você ganha aqui com seus pais não vai ser nem comparado ao que você vai ganhar lá. Não, meus irmãos, não há promessas que circundam a ordem do Senhor, o chamado do Senhor. O Senhor chama e diz assim: vai. E eu imagino Abraão deve ter: e agora? Provavelmente no seu coração, e aqui é uma indução apenas, né? Intuição que: será que vai dar certo isso? Porque eu falo isso por causa do nosso próprio coração. Mas a decisão de Abraão ali não foi ficar esperando e medindo se vai dar certo ou não vai dar certo. Ele entendeu claramente o chamado do Senhor e ele tomou uma atitude. Ele obedeceu. O chamado do Senhor continha um lugar prometido, era um lugar específico, mas Abraão não sabia qual era este lugar. O chamado do Senhor contemplava a promessa de um filho e a promessa de fazer dele uma grande nação. Mas ele ainda não tinha filhos e já estava com a idade avançada. O que está por trás da promessa que fora feita a Abraão não é algo tão seguro. Nós, com a nossa insegurança, com a nossa falta de fé, muitas vezes queremos que Deus nos responda todas as coisas, tudo listadinho, bonitinho. O que vai acontecer, como vai acontecer, quem vai estar perto quando acontecer, quais serão as previsões. Caminhar pela fé não é tomar decisões com todas as opções possíveis no alcance do teu braço e no alcance da tua perna. É obedecer ao Senhor. E é interessante que quando nós pensamos nesta obediência, nós podemos ver que o Senhor deixou diversas leis, diversos mandamentos. Às vezes Ele não nos chama para sairmos da nossa parentela, sairmos da nossa casa e irmos para um lugar que nós não sabemos qual. Mas Ele nos chama para obedecermos a Ele. Está bem claro
Estão escritos todos os mandamentos, todas as ordens. E caminhar pela fé é ter a convicção, é ter a certeza de que o Senhor nos chama para obedecermos os seus mandamentos e vivermos em obediência. Mas se Deus nos chamar e disser assim, olha, vende o apartamento que você tem, vende a sua casinha, ou cancela o seu contrato de aluguel, pega o teu carro, ou pega a tua bicicleta lá, Heber, e sai andando. Senhor, mas eu vou pegar Ayrton Senna, eu vou pegar Bandeirantes. Sai. Eu vou falar para você quando você chegou. Mesmo se Deus fizer isso, nós precisamos obedecer. Porque obediência significa confiança. Confiança em quem dá a sua palavra. E quem nos dá a sua palavra é Deus. E é interessante que no desenrolar da vida de Abrão, ele tem o seu nome mudado, ele e sua esposa. Mas ele chega numa idade ainda mais avançada, com a sua esposa estéril. E ele olhava assim, como que Deus vai fazer de mim uma grande nação? Não é Ismael, o filho da minha desobediência? Como que ele vai fazer isso? E nós vemos que o Senhor, então, dá um filho a eles. Mas a obediência não para por aí. O Senhor testa Abraão. Aquele filho tão aguardado, aquele filho tão esperado, aquele filho amado. O herdeiro da promessa do Senhor, aquele que iria então trazer a Abraão uma grande descendência. O que o Senhor faz? Eu quero o seu filho. Mas não é simplesmente me dá o seu filho que eu vou criar o seu filho. A história aqui é um pouco diferente da história de Ana, né? Que a Ana dá o filho ali, e o sacerdote vai cuidar de Samuel. O Senhor está pedindo Isaque em sacrifício. Abraão precisaria matar o seu filho. E o Senhor estava testando o quê? A fé dele, através da sua obediência. E é interessante que Abraão, enquanto caminhava com o seu filho, ele confirmava no seu coração a confiança no Senhor. E ele dizia ao seu filho, o Senhor proverá. Chegando lá, ele arrumou todo o altar, ele colocou o seu filho em cima do altar, amarrou ali o seu filho, estava com um punhal na sua mão. E o texto de Hebreus nos diz que a confiança dele era tanta, que ele dizia, se o Senhor então tomar a vida do meu filho, eu sei que ele pode ressuscitá-lo. Mas mesmo sabendo que o Senhor cumpriria a sua promessa, tendo a certeza disso, ele não deixou de obedecer ao Senhor. E o Senhor ali o impediu e proveu um cordeiro para que fosse oferecido em sacrifício. Qual é a sua disposição para obedecer ao Senhor? Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e vermos nele o grande modelo de obediência. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele
diz que o Senhor, então, ele assumiu forma de homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isaac não morreu, mas Jesus morreu por obediência a Deus. E Ele é o nosso padrão. É para Ele que nós devemos olhar, é para Ele que esse texto aponta. E como cristão, como tem sido a sua vida de obediência? Você consegue começar a fazer um raio-x da sua vida de obediência quando você coloca na ponta do lápis uma análise da sua vida de obediência para com as autoridades instituídas sobre você? Como anda a sua obediência aos seus pais, filhos aqui, né? Como anda a sua obediência às autoridades eclesiásticas? Como anda a sua obediência às autoridades instituídas para o governo? Enquanto eles se submetem às Escrituras. Isso vai mostrar e revelar como anda a sua obediência para com Deus. E vai mostrar como tem sido a sua caminhada de fé. Mas o texto não para por aí. Pois pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Durante a nossa caminhada de fé, nós precisamos reconhecer a fidelidade de Deus. Alguns anos atrás surgiu um movimento que Deus é fiel. E este movimento afirmava que Deus, ele era fiel a você. E ele dizia assim: olha, faça o que você quiser, que Deus, ele é fiel. Ele te prometeu uma casa, ele é fiel, ele vai te dar uma casa. Ele te prometeu um carro, ele é fiel e vai te dar um carro. E este movimento ele foi cercado então por essa teologia da prosperidade, por essa teologia triunfalista, que tudo seria bom porque Deus é fiel. Mas esse movimento se esqueceu de algo fundamental. Deus, ele não é fiel a você, ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. E é por meio da sua fidelidade que ele nos sustenta. E é por meio da sua fidelidade que ele cumpre a sua aliança. E muitas vezes nós vivemos uma vida de fé, na expectativa de tudo de bom que Deus pode nos dar. E nós abraçamos o cristianismo e falamos assim: agora eu vou conseguir a minha casa própria. Agora eu vou conseguir o meu carrinho. Nossa, agora acabaram-se todas as brigas no meu lar. Nunca mais vou ficar doente. É assim a vida cristã? Não é assim a vida cristã. O que o Senhor nos promete na sua palavra? Que Ele vai nos sustentar. Que Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos para viver e glorificá-lo. Isso talvez seja apenas o pão, a roupa de cada dia. Nós podemos descansar na certeza de que, independente das circunstâncias, o Senhor vai permanecer fiel no nosso sustento e vai
vai manter-se fiel à sua palavra. Foi o que aconteceu a Abraão. Abraão foi chamado para possuir uma terra, a qual ele nunca pôde tê-la por completo. A única coisa que ele tinha naquela terra, vocês se lembram o que era? Era um túmulo. Era onde estava enterrada a sua esposa, onde ele foi enterrado, onde seu filho foi enterrado e depois onde José foi enterrado. Era a única coisa que ele tinha naquela terra e ele comprou já no final da sua vida. Ele habitou em tendas, peregrinando por toda aquela terra. Mas ele reconhecia que o Senhor era fiel. Ele chegou então, na sua idade já avançada, sem probabilidade nenhuma, fisicamente, de poder conceber, de poder ter um filho. E o texto nos diz que ele já estava meio amortecido. Abraão já estava se encontrava meio que morto, enquanto a sua esposa era estéril. E é interessante que Calvino, no seu comentário, ele diz assim: portanto, era muito mais fácil ver o óleo fluir das rochas do que alguma nação emanar deles. Era muito mais fácil o impossível aos nossos olhos acontecer do que o Senhor cumprir a sua promessa de dar descendentes, de fazer o seu povo através de um homem já de idade avançada e de uma mulher estéril. Mas Hebreus aqui, o autor nos ensina que o Senhor foi fiel à sua palavra. Ele foi fiel não à fé que Abraão tinha. Ele não foi fiel a Abraão porque era Abraão. Ele foi fiel a ele mesmo, porque ele havia feito a promessa. Ele havia feito o pacto. E vocês se lembram disso lá no livro do Gênesis, quando ele coloca então aquele animal morto, despedaçado ali, e quem que passa pelo animal para dizer que se o pacto não se cumprir, que aconteça isso comigo? Apenas Deus. Abraão tinha só que obedecer e confiar na fidelidade do Senhor. Então, meus irmãos, não existe fé sem a palavra de Deus. Não existe fé sem vivermos debaixo desta palavra, das promessas que o Senhor Deus fez, das promessas que Ele cumprirá por causa dEle, por amor a Ele mesmo, por amor à sua própria glória. E Abraão não viu a fidelidade do Senhor na íntegra. Abraão não viu a grande nação. Abraão viu o seu filho e o seu neto. E quando nós terminamos a história dos patriarcas, nós vimos que a descendência não passava disso. Pai, filhos e netos. Mas hoje, quando nós olhamos para a metanarrativa, nós conseguimos ver que o Senhor foi fiel, Ele cumpriu as suas promessas. E Ele continua sustentando o seu povo por meio da sua fidelidade, independente das circunstâncias e independente de nós mesmos. O Senhor continua sendo fiel a Ele mesmo. Então, na caminhada da fé, nós precisamos ter obediência, nós precisamos reconhecer a fidelidade de Deus. E por fim, hoje, nós precisamos reconhecer que nós somos
forasteiros aqui. O texto nos diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós somos forasteiros aqui. O hino de número 288, ele diz assim: em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Em terra estranha estamos. Nós somos forasteiros. Nós precisamos entender a diferença deste lar transitório para este lar permanente. E aqui nós olhamos novamente para a vida de Abraão. Um homem que recebeu o chamado para possuir uma terra. Ele possuiu um túmulo. Um homem que foi chamado para dele sair uma grande nação, teve um filho. Estes homens viviam de tenda em tenda. Agora imaginem vocês, Abraão, ele era um homem rico, o texto diz que ele acumula riquezas, tinha capacidade para formar uma cidade com as suas riquezas, com certeza. Mas ele peregrinou por toda a sua vida. Se coloque no lugar de Abraão, passando perto das cidades já estabelecidas, bonitas, e ele tendo que viver numa tenda, por mais dinheiro que ele tivesse, por mais posses que ele tivesse. E é interessante que este modo de vida de Abraão não o fez desacreditar das promessas de Deus. E muitas vezes quando nós olhamos para as nossas vidas, nós colocamos muito mais ênfase neste lar transitório do que no lar permanente. Nós ficamos muito mais preocupados em termos posses, nós ficamos muito mais preocupados em termos uma casa para nos estabilizarmos. E ficamos muito menos preocupados com o lar celestial. Muitos trabalham de sol a sol, mais do que o necessário, para quê? Para pagarem lá a prestação da sua casa. Mas tem dificuldade de separar algumas horas no domingo para investir no lar celestial. Muitos estão muito mais preocupados com as roupas que possuem, muito mais preocupados com a quantidade de sapatos e roupas que tem para poder escolher, do que preocupado em servir ao Senhor e viver como um forasteiro aqui. Nós perdemos a noção de sermos peregrinos. E nós queremos então criarmos raízes e deixarmos essas raízes se aprofundarem aqui neste lugar que é transitório. Em vez de deixarmos as nossas raízes se aprofundarem em Deus e nas suas promessas. O nosso coração materialista e consumista deseja ardentemente
possuir coisas. E ao desejarmos possuir coisas, nós fazemos o mesmo processo que nós fazemos com os homens. Nós colocamos coisas no lugar de Deus. Coisas finitas. Coisas que estão com a sua data de validade determinada. Coisas transitórias. Aquela história popular de que quando você for para o seu túmulo, vai só você e o seu caixão. Mais nada do que você acumulou aqui na terra. E isso é verdade, pois até as suas roupas, até o teu caixão, até os teus ossos, eles vão virar pó. Você afirma viver pela fé. Qual herança você tem buscado? Uma herança terrena ou uma herança celestial? Uma das características daquele que vive pela fé é entender que ele é forasteiro aqui e viver dia após dia almejando a vida eterna, aquilo que não terá mais prazo de validade, aquilo que não terá mais fim. E é isso que Pedro diz na sua segunda epístola, que nós precisamos almejar, ansiar ardentemente a volta de Cristo, para desfrutarmos da eternidade. Enquanto muitas vezes nós estamos preocupados em edificarmos as nossas terras, as nossas casas aqui na terra, as nossas casas terrenas, Cristo prometeu lá em João que Ele está construindo casas celestiais onde habitaremos por toda a eternidade. O financiamento já está pago lá. Você não vai ter que passar 30 anos da sua vida toda pagando financiamento para ter a sua casa, lá já está pago por Cristo. O condomínio já está quitado. Nós precisamos entender que nós precisamos viver os nossos dias almejando esta pátria celestial. Porque nós não somos daqui. Nós somos de lá. Lá é a nossa cidadania. É desfrutando da vida eterna, no lugar celestial, que nós pertencemos. E é lá que as nossas raízes devem estar fixadas e aprofundadas. O autor de Hebreus diz que Abraão, ele almejava essa pátria celestial. Porque ele sabia que tudo aqui era transitório. Da mesma maneira que o Senhor foi fiel para cumprir todas as suas promessas, foi fiel para sustentar a sua aliança, nós podemos descansar na sua fidelidade, de que Cristo voltará. E nós precisamos viver os nossos dias com os nossos olhos lá. Viver a nossa vida nos preparando para lá e não para cá. Isso é viver pela fé. Isso é confiar em Deus e nas suas promessas. Isso é depender de Deus. Isto é viver uma vida de obediência ao Senhor. E nós olhamos para o nosso grande herói e consumador da nossa fé mais uma vez.
E Ele nos prometeu a nossa habitação lá. Ele nos prometeu que Ele faria a nossa morada. E recentemente, no ofício fúnebre de um irmão da Lapa, o reverendo Canelhas falou algo que me chamou muita atenção. E ele leu esse texto de João, na verdade, o texto de João, que o Senhor prometeu que iria fazer moradas. E ele disse assim: a casa do Aldición terminou e o Senhor chamou ele para morar lá. Isso me deu uma perspectiva na hora. Eu falei, o Senhor está construindo a minha. Quando ficar pronto, Ele vai me chamar para morar lá. Eu não sei quando será isso. Mas eu sei que eu tenho que viver arrumando a minha mala celestial, a minha mala espiritual, para ir para lá. Nós devemos viver a nossa vida lembrando sempre que nós somos forasteiros aqui, que não somos dessa pátria, que uma pátria celestial nos aguarda. E isso vai nos motivar a vivermos em santidade. Isso vai nos motivar a vivermos cada dia mais com os olhos em Deus e na Sua palavra, e menos nas coisas transitórias e finitas da nossa terra. Então obedeça a Deus. Viva a sua caminhada de fé em obediência. Todos os dias, ao se levantar, ao caminhar, ao almoçar, ao tomar banho, ao dormir, reconheça que quem sustenta a sua vida é Deus. Reconheça que quem mantém o ar para você respirar, quem te acorda todos os dias com as suas misericórdias é Deus. E Ele é fiel não a você e não ao que você pode fazer por Ele, mas Ele é fiel a Ele mesmo, apesar de você e apesar de qualquer circunstância que você venha a viver e a experimentar. E aguarde, meus irmãos, aguarde ansiosamente a volta de Cristo. Anseie por esta casa celestial, por esta pátria que não terá fim, e onde nós desfrutaremos da presença maravilhosa do Senhor em toda a sua plenitude. Viva todos os seus dias aqui, aguardando a volta de Cristo. E se você não obtiver a concretização dessa promessa, saiba que o Senhor continua fiel e você vai desfrutar da vida eterna com Ele.